Graças e paz, igreja. Boa noite. Com muita satisfação, com muita alegria que estamos aqui na presença do Senhor. E é uma noite diferente, como já foi conversado. Enquanto lá fora há uma alegria passageira, aqui dentro há uma alegria permanente, que é a presença do Senhor. A presença do Senhor é a nossa alegria. E não podia ser diferente, justamente para a reflexão dessa noite, trazer sobre o tema obras da carne, né? Um tema muito a ver com a data que estamos vivenciando. E aí, para começar, gostaria de ler um trecho que está lá no livro de Gálatas. Gálatas, no capítulo 5, o verso 16 até o verso 25. Que está escrito assim: Digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito, e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito luta contra a carne. Porém, são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Mas, se são guiados pelo Espírito, vocês não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Declaro a vocês, como antes já os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as paixões e os seus desejos. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. E veja que é Espírito com a letra maiúscula. Vamos agradecer a Deus pela sua palavra que chega a nós nesse momento. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos, ó Deus, porque estamos aqui na tua presença, ó Pai. Nosso Deus, nosso Pai, queremos cada vez mais de ti, Senhor. Não queremos a alegria passageira que o mundo oferece, não queremos aquilo que ofende ao teu Santo Espírito, ó Pai. Ajuda-nos a ter discernimento, ajuda-nos a compreender o teu querer para as nossas vidas e que nós possamos buscar a santidade, porque tu és santo, ó Pai. Que possamos querer ser santos, para que possamos a nossa vida refletir o teu brilho, refletir o teu amor, refletir a tua presença. Ajuda-nos, ó Pai, a que não sigamos a nossa carne. Ajuda-nos, ó Pai, para que possamos entender o teu querer para nós. É isso que te pedimos e já te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Então, primeiramente, uma noite de carnaval, a gente vai falar um pouco sobre essa questão do carnaval, né? Se há alguém que está assistindo, se há alguém aqui presente, ou até que vai ver a gravação posteriormente, não se sinta, primeiramente eu digo, ofendido. A gente que tem amor a você, a gente quer lhe trazer uma mensagem justamente que é um alerta, justamente para que você reflita a vontade de Deus para a sua vida. Então, falar um pouco da história dessa festa que tem esse nome da carne, carnaval, a gente vê que é comemorado já há muito tempo. Lá no Egito, existiam festas onde se fantasiavam para os deuses do Egito, para pedir a colheita, para pedir ali que o rio Nilo trouxesse bastante fartura. Havia festas onde eram os excessos presentes. Excessos de bebidas e comida e de sexualidade. Quando a gente vai vendo também ao longo da história outros reinos, outras eras, a gente vê também na parte lá de Milão, na Itália, a gente vê na Grécia também havia presença onde eles adoravam deuses. E na Grécia tinha o deus do vinho, que era chamado de Dionísio, e também o Momo. O Momo, inclusive, era considerado o deus ali da zombaria, o deus da anarquia. E pela mitologia grega, por ele ser tão zombador, ele foi, inclusive, expulso lá do Monte Olimpo para a terra.
e trouxe a sua zombaria para a terra. E aí o deus Momo era agradado também naquela festa na antiga Grécia. E quando veio então Roma também adotou para si alguns desses deuses gregos e também alguns mudavam de nomes. Então, por exemplo, o próprio Dionísio também era comparado ao deus Baco. Baco, que também era o deus do vinho, era o deus da fertilidade. E ali eles faziam essas festanças, regadas justamente a muito vinho, regadas justamente a orgias, regado a muitas abastanças, tudo em excesso, onde tudo podia para agradar a carne. Vemos então que antigamente existiam várias festas que a gente poderia comparar com o que hoje se diz que é o carnaval. Naquela época, em Roma, inclusive, se pegava um dos soldados que fosse mais forte, um dos soldados que fosse mais bonito, e ele era escolhido para ser, durante 3 dias, o representante de Momo aqui na Terra. E durante 3 dias, ele tinha justamente autoridade para que tudo podia ser feito. Só que quando acabava aqueles 3 dias, aquele soldado, que geralmente era o mais bonitão, o mais fortão, ele era, justamente por ser o melhor, ele era sacrificado. Ele era oferecido ali a Deus Júpiter, Saturno. Então a gente vê ali as oferendas presentes, essa questão já sempre presente também nessas festas, onde a carne é excessiva, a adoração a outros deuses, a outras entidades. E hoje muitas vezes nem se disfarça tanto. Hoje a gente vê muitos enredos em que realmente está literalmente adorando ao inimigo, adorando a Satanás. Fantasias, certamente talvez algum dos irmãos, inclusive, vindo para cá, viu alguém lá fantasiado de um diabinho. É coisa que parece besta, é coisa que parece só uma brincadeira, é uma noite de alegria, uma noite diferente, mas existe um cunho espiritual em tudo isso. E como eu disse, essa é uma noite que a gente traz essa reflexão. Parece interessante que a Igreja de Cristo está ciente disso, mas hoje em dia mensagens assim também têm que ser trazidas para a própria igreja. Muitas vezes nós, como cristãos, esquecemos e vamos sendo empurrados goela abaixo, coisas que são só da nossa cultura. Isso é cultural. Isso daí, se você não está acompanhando, você é careta, você está ficando para trás. Isso daí não tem nada demais, porque é só alegria, é só festa, não está fazendo mal a ninguém. É uma brincadeira saudável para quem sabe brincar. E muitas vezes você vai engolindo isso e vai se perdendo ali a vontade de Deus na sua vida. E essa é uma reflexão nessa noite para trazer essa reflexão para que você possa meditar quanto a isso. E aconteceu que ao longo da história, inclusive, a igreja foi adquirindo, para não perder seguidores, foi juntando a seu calendário essa festa também. E após essa festa, vem depois, então, 40 dias aí para que você possa se arrepender, para que venha uma Semana Santa. Após essa festa, vem uma noite de cinzas, para você pedir perdão de tudo que você fez de errado. Você pede perdão de tudo que você fez de errado, mas você já está se programando para o próximo carnaval, para a próxima festa, pensando em fazer tudo errado de novo. Então, muitas vezes não há aí um arrependimento real. Como foi trabalhado aqui o tema do arrependimento, não vemos o arrependimento real. Lá em Gálatas 5, eu queria ler agora rapidamente, numa outra versão, que é a NVT, só os versos 19 a 21, que também diz dessa forma: quando seguem os desejos da natureza humana, os resultados são extremamente claros: imoralidade sexual, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdias, ciúmes, acessos de raiva, ambições egoístas, dissensões, divisões, inveja, bebedeiras, festanças desregradas e outros pecados semelhantes. Repito o que disse antes: quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus. Então a gente se pergunta, será que é válido você praticar algo que está colocando sua salvação em risco? Será que é válido você estar numa festa onde está presente coisas que a gente acabou de ler aqui e que está colocando a sua salvação em risco? Simplesmente para acompanhar alguém, simplesmente por uma alegria passageira, para cumprir a cultura, porque isso é cultural, é natural. Que você possa refletir nessa noite sobre isso, e a igreja também não pode se misturar. Vi até uma escola onde é mocidade dependente de Jesus. Então a igreja muitas vezes vai se misturando com as coisas do mundo.
Tem muitos estilos, eu sei, de pregações, muitos estilos evangelísticos, mas muitas vezes é dando lugar à carne. E nós, como igreja, temos que fazer diferente. Nós temos o brilho de Cristo e temos que ser luz e sal nesse mundo, nessa terra. Interessante que a salvação ela não é pelas obras, porém as obras, como a gente acabou de ver aqui, obras da carne, elas mostram quem está perdendo a salvação. Apesar da salvação não ser pelas obras, essas obras mostram aqueles que estão distantes da salvação, aqueles que estão distantes de herdar o reino de Deus. E o reino de Deus, simplificado, como está lá, desde o início, pregado por Jesus, pregado por João Batista, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então, o Evangelho é isso, o Evangelho ele traz essa renúncia. O Evangelho é uma palavra onde você não vai ser o seu ego amaciado. É uma palavra onde você vai ser sempre confrontado. Confrontado para que você possa deixar aquele estilo de vida anterior para ter um estilo de vida que agrada a Deus. Confrontado para que você deixe o que o mundo oferece de verdade e de prazer passageiro para entender que a verdadeira alegria é a salvação em Cristo. E essa é uma noite, repito, para que essa reflexão seja feita. Seja você um cristão verdadeiro, para que você se fortifique cada vez mais. Seja você um que está deslizando, para que você possa colocar a mão aí na cabeça e entender que Jesus está te chamando ao conserto. Seja alguém que está aí sem entender o plano da salvação, para que você possa nessa noite entender que não é essa coisa que está lá fora que Deus quer para a tua vida, mas Deus quer para a tua vida a alegria que Ele pode oferecer, que é uma alegria eterna. E a gente vive constantemente essa guerra interior, uma guerra do espírito com a carne. Existe inclusive uma canção de Sérgio Lopes, que é A Natureza Humana, que ele fala assim: ninguém é tão perfeito que consiga fugir dos olhos vivos do Senhor, que vê além do mais profundo abismo e até segredo que eu nunca falei. Ele sabe cada um dos meus desejos, o que faço, onde ando, quem procuro. Conhece o meu passado e o meu presente e quer fazer feliz o meu futuro. Eu luto contra a minha própria alma, a natureza humana que há em mim. Eu quero sepultar o velho homem e andar em comunhão com Cristo, viver, cantar só para Ele, morrer para o mundo e reviver para Deus. E aí, quando eu falo, então, que a gente tem que matar a nossa carne, que a gente tem que viver em espírito, não é algo que eu acho, é algo que a palavra de Deus enfatiza para a gente como cristão, para a gente como servo do Senhor, vivemos em santidade, buscarmos a presença dEle. E vamos trabalhar aqui alguns versículos rapidamente, para que você vá fixando esse tema e que você veja que a palavra de Deus exorta a vivermos em santidade, a lutarmos contra os desejos da carne. Vamos ver lá Romanos, capítulo 1, no verso 24. Romanos 1, 24. Está escrito assim: por isso Deus os entregou à impureza, pelos desejos do coração deles, para desonrarem o seu corpo entre si. Esse é um versículo, digamos, pesado. Pesado porque ele mostra que Deus coloca ensinamentos, Deus coloca freios, mas muitas vezes o homem não quer os freios, o homem não quer os ensinamentos, o homem quer a sua própria vontade, o homem quer o pecado, o homem quer a lascívia, o homem quer a imoralidade. E há um ponto que é como que Deus dissesse: então você vai se entregar à perdição. Esse versículo mostra isso. Você quer tanto pecar, você está liberado para pecar e para a perdição. E que a gente possa, então, colocar a mão na consciência, que não cheguemos a esse ponto, porque é muito triste, um ponto em que a gente está com a mente cauterizada, que não sente mais o efeito do pecado na nossa vida, que não sente mais o que é certo, o que é errado, que quer só satisfazer a nossa carne. Romanos capítulo 13, no verso 13 e 14, está escrito assim: vivamos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidades e libertinagem, não em discórdias e ciúmes, mas revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não façam nada que venha a satisfazer os desejos da carne. Aí ensina diretamente a você viver conforme a vontade de Deus, a você pensar no que é do alto, a você cortar o mal pela raiz. Se tem um pecadinho ali que está te fazendo, como Jesus falou, se a tua mão te faz pecar, corta a mão, porque é melhor você entrar no reino dos céus sem a mão, do que com a mão inteira e ser lançado no inferno.
Então, se os teus olhos te fazem pecar, corta os olhos. A gente sabe que isso não é literal, isso quer dizer corte o pecado, corte o mal pela raiz. Não deixe aquele pecadinho começar a crescer e destruir a sua vida e destruir a sua família. Que você possa então viver segundo a vontade de Deus, revestido de Cristo, ocupando a sua mente daquilo que Cristo quer. E que você possa nessa noite declarar isso também. Acho que seria bom você também dizer nessa noite, diga assim comigo, ó, não quero alimentar a carne. Vamos dizer? Não quero alimentar a carne. Quero alimentar o Espírito. Digamos, quero alimentar o Espírito. Vamos dizer de novo? Não quero alimentar a carne. Eu quero alimentar o Espírito. E é isso que a gente tem que alimentar. Alimentar o Espírito, para que o Espírito seja cada vez mais forte e que a gente não deixe a carne ir morrendo sem ser alimentada. Que a carne possa ali ficar encruada, sem crescer a sua vontade na nossa vida. 1 Coríntios 6, 18, até o verso 20. 1 Coríntios 6, 18, está escrito assim: fujam da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que uma pessoa comete é fora do corpo, mas aquele que pratica imoralidade sexual peca contra o próprio corpo. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que está em vocês e que vocês receberam de Deus e que vocês não pertencem a vocês mesmos? Porque vocês foram comprados por preço. Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. Nosso corpo não é da vontade de Deus que esteja todo alcoolizado. Nosso corpo não é da vontade de Deus que esteja passando de mão em mão, que seja rodado. Nosso corpo não é da vontade de Deus que esteja se enchendo de drogas. Nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. E nós temos que, com o nosso corpo, glorificar também ao Senhor. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 3. 1 Tessalonicenses 4, verso 3. Está dizendo assim: pois a vontade de Deus é a santificação de vocês, que se abstenham da imoralidade sexual. Que cada um de vocês saiba controlar o seu próprio corpo em santificação e honra, não com desejos imorais, como os gentios que não conhecem a Deus. No verso 7, pois Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Em outras traduções diz assim: Deus não nos chamou para a imundícia, e sim para a santificação. Isso resume bem o que a gente tem que entender nessa noite, sair com isso na nossa mente e no nosso coração. Deus não nos chamou para a imundícia, Deus nos chamou para sermos santos, e só os santos verão a presença do Senhor. Deus quer que nós tenhamos uma vida reta, em santidade, e que fujamos da vontade da nossa carne. 1 João capítulo 1, ali versos 6 e 7. Vamos trabalhando aqui alguns versículos justamente para mostrar como a palavra de Deus, em vários pontos, em vários livros, ela fala contra a imoralidade, contra os desejos da carne, contra as obras da carne. 1 João 1, versos 6 e 7. Está dizendo assim: se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão um com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Que luz é essa que está misturada com as trevas? Que luz é essa que está dando mais força à carne? Que luz é essa que está fazendo o que não agrada a Deus? No momento que nós somos filhos de Deus, filhos da luz, a gente tem repulsa às obras da carne. A gente pode até deslizar porque nós ainda não estamos no corpo glorificado, mas diferente do que antes, a gente não sente mais prazer no pecado, a gente não sente mais prazer no erro. Quando a gente cai, quando a gente peca, quando a gente erra, a gente chora, a gente se arrepende, a gente pede a Deus uma nova chance e a gente fala com o Senhor em arrependimento. E aí o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. É uma vida diferente, é uma vida onde o pecado não nos domina, mas se errarmos, nós temos um advogado fiel, que é o Senhor Jesus. E nós possamos então confiar nisso. Não há comunhão, não tem como ter comunhão da luz com as trevas. Saiba disso nessa noite. 2 Coríntios, capítulo 6, verso 14.
diz assim: não se ponham em julgo desigual com os descrentes, pois que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão existe entre a luz e as trevas? Que harmonia pode haver entre Cristo e o maligno? Ou que união existe entre o crente e o descrente? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuário de Deus vivo, como Ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Vemos aqui mais uma vez o alerta que não tem comunhão, não tem como misturar. Se misturar, vai pender para o erro. Se misturar, vai pender para o errado. Não há uma mistura, não há ali ficar no meio do muro e está tudo certo. Ou é o bem, ou é o mal, ou é a luz, ou são as trevas. Então, no momento que a gente decide estar na luz, que tenhamos uma vida regrada, pedindo sempre o direcionamento de Deus e a força do Espírito Santo para nos manter longe das obras da carne. E interessante que, só mais um versículo, antes de falar de outras festas, Apocalipse 2, verso 6. Apocalipse 2, verso 6, diz assim, a carta direcionada à igreja de Éfeso: mas você tem a seu favor o fato de que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quais eram as obras aí dos nicolaítas? Era a idolatria e a imoralidade. E Deus falando aí que odeia quem pratica tais coisas. Idolatria e imoralidade. Então, que você possa fugir de tudo que oferece quanto a isso. Que você possa fugir das obras da carne. Interessante, quando a gente vai lá ver Êxodo, capítulo 32, tem uma festa, onde é uma festa que eles fazem para o Senhor. Uma festa em que Moisés ele é chamado por Deus, ele vai lá para o monte, e lá na presença do Senhor ele fica durante 40 dias, ele fica lá em oração, buscando a presença do Senhor, o Senhor se manifestando a Moisés, o Senhor falando orientações, e Moisés vai trazer todas essas orientações para o povo que está ali no deserto. Mas aí acontece que o povo ele começa a ficar inquieto, ele começa a ficar impaciente. Cadê Moisés que não volta? Cadê Moisés que não vem? E quantas vezes a gente vive uma sociedade que está também inquieta e que muitas vezes questiona: Jesus falou que volta, mas não vai voltar. Jesus falou que vem, mas já passou outras gerações, ele não vai vir. E muitas vezes, assim como Moisés, ele subiu lá no monte e o povo acabou se desviando. E a palavra diz que o povo fez ali uma grande festa, onde fizeram um bezerro de ouro. E aquele bezerro de ouro era uma representação que muitos tinham do próprio Deus. Esse aqui foi o Deus que nos tirou do Egito. Esse aqui foi o Deus que fez o milagre da gente sair lá da escravidão e estamos aqui. E começaram então a fazer uma festa, e essa festa havia ali excessos. Assim como nas festas que a gente vê hoje em dia. Excesso de bebida, excesso de comida, excesso de nudez. E aquela festa era para o Senhor, era um agradecimento ao Deus, ao bezerro que tinha tirado o povo do Egito. Era uma festa, assim como vemos festas hoje em dia sendo oferecidas a ídolos, a falsos deuses. Festas dedicadas a outros senhores, que na verdade não é o Senhor Todo-Poderoso. E aí a palavra diz que Deus não se agradou naquela festa. Deus, inclusive, havia dado para Moisés as tábuas onde ele escreveu com os seus próprios dedos os 10 mandamentos. E Moisés, Deus fala para ele: vá, desça ali, que eu vou destruir aquele povo. Moisés, então, ele intercede a Deus, ele pede que isso não seja feito. E quando Josué vê Moisés descendo, Josué diz: que barulho é esse? Será que está tendo guerra? E Moisés diz: não, isso aí não é barulho de guerra, isso é barulho de festa. É uma festa barulhenta, é uma festa que está fazendo zoada, é uma festa que não está agradando ao Senhor. E quando desce ali, então, chega um momento que Moisés diz: quem realmente é do Senhor, venha para cá, venha para o meu lado. E muitos do que estavam ali adorando ao bezerro, uma falsa festa, uma falsa alegria, pereceram e foram ceifados. A gente vê uma outra festa também que havia excessos, uma festa na Babilônia. A Babilônia que teve ali Nabucodonosor, que ele inclusive chegou aí comer capim com a vaca, porque ele não reconheceu Deus como Senhor, até que ele reconhecesse Deus como seu Senhor. E Belsazar, que foi ali o seu sucessor, não aprendeu nenhuma lição com isso. Belsazar chegou, inclusive, a chamar para uma grande festa. Nessa grande festa convidou 1000 pessoas importantes. E nessa festa, esses importantes estavam com suas mulheres, e havia concubinas, e havia ali fartura de vinho, fartura de bebida, fartura de comida, e havia imoralidade sexual também. Mas chega um momento que
mais uma vez, brincam com o que é sagrado. Assim como essas festas nos excessos, elas muitas vezes confrontam o que é sagrado. É só uma brincadeira com coisas que são sagradas, com coisas que são de Deus. Eles pegam ali, então, os utensílios que eram do templo do Senhor e começam a beber vinho, começam a adorar aos falsos deuses com aqueles utensílios. Então a palavra diz que justamente veio aquela mão onde escreveu ali na parede, Mene, Mene, Tekel, Parsim. E só o servo do Senhor, que era Daniel, conseguiu revelar aquilo. E naquela mesma noite, enquanto Belsazar estava ali numa falsa alegria, enquanto Belsazar estava ali bebendo, enchendo a cara, estava cheio de concubinas, estava festejando porque o meu governo é o maior, o meu império é o mais poderoso da terra, ele perdeu o foco. Naquela mesma noite, Dario estava ali invadindo a Babilônia, secretamente, e naquela mesma noite Belsazar foi morto e perdeu o reino, ao qual ele tanto estava se alegrando que tinha dominado. Então vemos ali festas que vão mostrar orgias, festas que vão tirar o foco, festas que vão agradar a carne, mas estão, inclusive, blasfemando o nome do Senhor. Festas que não agradam a presença do Senhor. Vimos ali mais um exemplo como esse. E muitas vezes, inclusive eu já escutei muitas pessoas falarem, inclusive, que eu sei que é errado muita coisa, mas você sabe, né? A carne é fraca. E muita gente se baseia nessa desculpa, a carne é fraca, eu vou cair, tem nada não. Depois eu me conserto, depois eu peço perdão, depois eu me ajeito e fica só nessa desculpa, a carne é fraca. Lá em Mateus 26, capítulo 26, no verso 40 e 41, são palavras do Senhor Jesus que diz assim: E voltando para os discípulos, achou-os dormindo. E disse a Pedro: Então nem uma hora vocês puderam vigiar comigo? Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Quando a gente vê aí Jesus falando, Jesus está dando um alerta, Jesus está admoestando, Jesus não está aí dando a licença para que você erre, para que você peque, porque a carne é fraca. Pelo contrário, ele está dando um alerta. O espírito está pronto, mas a carne é fraca, então que você fique em comunhão com o Senhor, contrito com o Senhor, para que você não caia em tentação. Foram as palavras do próprio Jesus Cristo. E muitas vezes vemos gente que, por conveniência mesmo, trazem para dentro da igreja, trazem para o evangelho doutrinas e costumes do velho homem. E vão muitas vezes misturando com o evangelho e fazendo escândalos. Mas a palavra do Senhor também diz que ai daqueles pelo qual vem o escândalo. Que nós não tragamos escândalo para o evangelho. Que possamos então viver o evangelho puro, que é o evangelho do arrependimento, que é o evangelho da transformação. Muita gente se esconde, né, durante essas festas, né, atrás das máscaras. Máscaras que muitas vezes escondem um coração que está ali machucado, um coração que está ali triste, cheio de traumas, cheio de amarguras, cheio de ansiedade, cheio de temor, mas que durante aquelas noites, durante aqueles dias, eu mereço, eu posso, eu tenho que aproveitar. E muitas vezes, como eu falei, é uma alegria passageira, é uma alegria que está ali amaciando o seu ego, é uma alegria que está fazendo com que sua carne se alegre, mas não está alegrando o seu espírito. Então, Jesus, nessa noite, Ele está chamando você para que você possa viver a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, para que você viva a abundância que Ele tem a oferecer. E só Ele pode te dar uma vida abundante de verdade, que é uma vida sem o jugo da escravidão do pecado. Então Jesus ele está chamando, porque o que o mundo lá, muitas vezes o diabo ele está escondendo o real sentido de muitas coisas, de muitas festas, e você está indo na onda e você está caindo, mas o Evangelho não, o Evangelho é às claras. O Evangelho é bem claro, o Evangelho está aqui sendo pregado para que você entenda que é através do sacrifício de Jesus que houve ali o homem caído, o homem pecador se reconciliando com o Pai. Então o Evangelho ele é muito claro. Então que você possa nessa noite entender essa mensagem e que você possa então, através do Espírito Santo na sua vida, não ceder às tentações. Trago aqui uma breve meditação também. Veja lá 1 Coríntios, no capítulo 6, verso 12. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, verso 12, diz assim: Todas as coisas me são lícitas,
Veja que está entre aspas. Isso aí são coisas que os coríntios diziam naquela época. Eram mais uma desculpas. Veja que está entre aspas que Paulo ele está falando o que eles falavam, o que eles repetiam. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Paulo, então, contraria aquela fala deles. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então, que você possa ter discernimento espiritual para entender qual é a vontade de Deus para a sua vida. Que você possa ter discernimento espiritual para fazer a escolha certa de seguir ao Senhor e de não cair nas armadilhas do inimigo. Quando eu falo em armadilhas, não só necessariamente no carnaval, não é só nesses dias que o inimigo está solto, não é só nesses dias que você está propenso a pecar. É uma luta diária entre a carne e o espírito. É uma luta diária que a gente tem que estar sempre buscando a presença do Senhor. E que possamos, então, estarmos firmados no Senhor. Porque a única forma da gente vencer esse mundo corrompido não é pela minha força, não é pela sua força, é pelo Espírito Santo na nossa vida. A única forma da gente não cair em tentação de não errar, porque o mundo oferece coisas que são muito boas aos nossos olhos, são muito boas aos nossos sentidos, para a nossa carne ser saciada. Mas a única forma da gente se manter puro, da gente se manter santo, é viver contrito com o Senhor, é viver na presença do Senhor e o Espírito Santo falando aos nossos corações e a gente dando lugar ao Espírito Santo na nossa vida, para não pecar, para não errar. Então, quando a gente fala em liberdade cristã, não é a liberdade para que eu possa pecar, mas é uma liberdade para que a gente entenda o limite do que é permitido, o limite do que edifica. Então, eu estava lendo um trecho de um escritor chamado João Fonseca, que ele fala assim, a pergunta seria, não, será que eu posso? A pergunta não seria essa, eu posso fazer isso? A pergunta certa seria, convém que eu faça isso? Convém que eu vá para esse lugar? Isso vai me edificar? Isso vai me fazer melhor? Isso vai me fazer contrito com Cristo? Então, muitas vezes, a gente pode deslizar, mas aquilo que a gente leu em Gálatas 5, na realidade que fala que vai perder a eternidade com Deus, vai perder a salvação, é quando a gente adquire aquilo para o nosso estilo de vida. Um estilo de vida em que está em contramão às vontades de Deus. Está na mão do mundo, está na mão do sistema, mas está na contramão da vontade do Senhor. E que a gente possa andar na contramão do mundo, que a gente possa andar na direção do Senhor, agradando ao Senhor com as nossas vidas. Então, fala bem interessante que ele fala assim, ó, não é ambiente neutro se exerce influência espiritual para a mente e o coração. Não é um ambiente neutro se exerce influência espiritual para a mente e o coração. O cristão pode, mas a questão é, quem é esse cristão? Dizer que confia em Jesus, acredita em Jesus, é muito fácil. Fazer tudo aí, mas Deus é muito bom, eu creio que Jesus existiu, é muito fácil viver dessa forma. Mas quando você é um cristão verdadeiro, a questão é que tipo de cristão você é. Quando você é um cristão verdadeiro, quando você é um cristão que tem a presença do Espírito Santo na sua vida, você passa a ter o discernimento do que agrada a Deus e do que não agrada. Então, o que é que agrada a Deus? Se é as obras da luz ou as obras das trevas? 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17, diz assim, e se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Então é isso, a gente é uma nova criatura, o que antes agradava a nossa carne, a gente passa a ter repulsa porque nós temos o Espírito Santo nos orientando, nos guiando para fazer a vontade do Pai. Nós somos em Cristo nova criatura. E tem um ponto dessa reflexão que fala o seguinte, se você pudesse enxergar o mundo espiritual ao seu redor, deixaria de frequentar lugares pelos quais luta para estar. Então isso é bem forte. Que você possa entender que há um mundo espiritual e que ele é real. Que você possa entender que não só a sua carne tem que ser saciada, que você tem que saciar, na verdade, é o seu espírito. Mas aí, você pode dizer, o crente então não vai ter festa? Pelo contrário, nós vivemos a alegria eterna de Deus. Já desfrutamos aqui nesse mundo a alegria que Deus pode oferecer. Inclusive, haverá uma festa que vai ser muito linda. Uma festa onde eu quero estar. Nessa eu quero estar. Nessa eu quero ver você lá também. Veja lá no capítulo, Apocalipse, capítulo 19, no verso 9. Essa é uma festa que
Nós queremos estar. Apocalipse 19, verso 9, diz assim: Então o anjo me disse: escreva, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. E essa é uma festa, quando Jesus então levar a sua igreja, quando Jesus então estiver o encontro do noivo com a noiva, que nós vamos então desfrutar da presença do Senhor por toda a eternidade. Que nós vamos então poder vê-lo face a face. Que nós vamos poder então não sofrer mais influência desse mundo, desse pecado e da nossa carne fraca, porque nós vamos estar com o corpo glorificado, porque nós vamos então conhecer as mansões celestiais e nunca mais essas coisas da carne vão pesar contra nós, porque nós vamos ter recebido a vitória que Cristo comprou para cada um de nós. Então, sobre essa festa é bem interessante que Jesus fala uma parábola também. Vamos ver lá em Mateus capítulo 22. Mateus capítulo 22, a partir do verso 1, fala assim: de novo Jesus lhes falou por parábolas, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um rei, que preparou uma festa de casamento para seu filho. Enviou seus servos a chamar os convidados para a festa, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos, dizendo: digam aos convidados, eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e animais da engorda já foram abatidos, e tudo está pronto, venham para a festa. Mas os convidados não se importaram, e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio. Outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou furioso, e enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e incendiou a cidade deles. Então disse aos seus servos: a festa está pronta, mas os convidados não eram dignos. Vão, pois, para as encruzilhadas dos caminhos e convidem para o banquete todos os que vocês encontrarem. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou cheia de convidados. Mas quando o rei entrou para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial. E perguntou-lhe: amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então o rei ordenou aos serventes: amarrem os pés e as mãos dele, e atirem-no para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Veja que há um convite de Deus, um convite para a boda do Cordeiro, um convite para o encontro do noivo com a noiva, Jesus Cristo, que entregou a sua vida pela sua igreja. Haverá ali o encontro, haverá ali a festa, haverá ali o banquete. E Deus está chamando para esse banquete, mas muitos não dão ouvidos. Muitos, inclusive, pegaram esses mensageiros e mataram, como a palavra aí mostra na parábola. Quantos e quantos têm dado a sua vida para levar essa mensagem? Quantos e quantos têm sido mortos levando o evangelho do Senhor? Quantos e quantos têm levado essa mensagem? O mundo não quer ouvir. O mundo não quer saber das bodas do Cordeiro. O mundo não quer saber do encontro de Jesus com a sua noiva. O mundo prefere os seus negócios, o mundo prefere o seu trabalho, mas não quer saber de Deus, não quer saber da salvação, não quer saber de Jesus Cristo. E isso é muito triste. A gente vê nessa parábola do Senhor que Deus manda chamar. E essa é uma igreja que, para a glória de Deus, tem tido esse chamado. Sai às ruas evangelizando, está sempre orando. É uma igreja que está firme no propósito de sermos servos, levando a mensagem de que o rei está chamando para as bodas do Cordeiro. E essas bodas estão prestes a acontecer. Não tardará. Vamos ver que ainda sobre essa parábola, é interessante que quando tem a descrição de Lucas, Lucas capítulo 14, no verso 21, diz assim: o servo voltou, é também sobre essa mesma parábola, o servo voltou e contou tudo ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: saia depressa para as ruas e becos da cidade e traga para cá os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Mais tarde o servo lhe disse: patrão,
Já fiz o que o Senhor mandou e ainda há lugar. Ainda tem lugar. Por mais que o inimigo talvez tenha colocado na sua mente que para você não tem mais jeito, que para você não tem mais salvação, que o seu pecado é grave, que o seu erro é grande, que você não tem mais lugar para o céu, que você não tem mais lugar na morada celestial. Mas a palavra está dizendo, ó, ainda há lugar para você. Ainda há lugar para você, que você possa entender que o amor de Deus está presente na sua vida e ainda há lugar para você nos céus, desde que você se encontre realmente com Jesus Cristo e tenha uma transformação real de vida. E essa noite a gente está fazendo esse chamado, estamos aqui como servos anunciando para você que esse encontro, que essa festa vai acontecer e que você não esteja como estava aquele homem que foi encontrado sem veste nupcial. Que vergonha grande estar ali no meio da festa e ser expulso. Que vergonha grande estar ali com as vestes que não são adequadas e ser expulso. Que nenhum de nós passamos por isso. Que nós possamos estar naquele dia com as vestes adequadas. E quais são essas vestes? Vamos ver lá Apocalipse capítulo 18, capítulo 19, verso 8. Apocalipse 19, verso 8. Está escrito assim: a ela foi permitido, a igreja noiva, foi permitido vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então que a gente possa então estar com linho finíssimo, e esse linho finíssimo são as nossas vestes lavadas no sangue do Cordeiro. A gente está manchado pelo pecado, a gente está sujo pelo pecado, mas só há um jeito da gente purificar as nossas vestes, para que naquele dia a gente esteja com as vestes adequadas para aquela festa, que é o sangue de Jesus Cristo que nos purifica de todo o pecado. Então, através do sangue de Jesus Cristo, nossas vestes são deixadas mais brancas do que as neve. Através do sangue de Jesus Cristo, nossas vestes são purificadas, para que a gente possa então entrar na presença do Rei, para que a gente possa então participar das bodas do Cordeiro. Essa é a melhor festa que eu e você temos que ter o desejo de estar. Não uma festa passageira, não uma alegria mundana, mas uma festa na presença do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Vai ser o maior banquete de toda a história. Que você queira participar, que você queira estar presente e que você então guarde a fé até o fim para receber a coroa da vida. Naquela noite em que Moisés então, naquele momento em que Moisés desceu, ele chamou, venha para cá quem são de Deus. Essa é uma noite que você está sendo chamado. Venha para a presença do Senhor. Aqueles que não foram para o lado de Moisés, aqueles que preferiram o bezerro, aqueles que preferiram as festas, acabaram sendo tragados, acabaram sendo aniquilados. Mas os que fizeram a escolha pelo Senhor, por Deus Todo-Poderoso e verdadeiro Senhor, foram perdoados e tiveram uma nova oportunidade. Que você possa nessa noite, então, querer a presença do Senhor. Que você possa então, se você se desviou do caminho, possa então voltar ao caminho, que você possa prosseguir firme e entender, mais uma vez, como eu disse, que Jesus, ele sofreu no seu lugar, que Jesus, ele sofreu e levou a sua culpa. A palavra de Deus diz que o Deus desse século cegou o entendimento de muitos. E é isso que temos visto no dia a dia. Pessoas que não entendem as coisas espirituais, pessoas que são materialistas, pessoas que só pensam em si, o amor esfriando. E quantas coisas temos visto quando a gente vai lá para Mateus 24, que são coisas que anunciam a volta de Cristo e muitas delas já se cumpriram. Quantas e quantas coisas têm acontecido cada vez mais rápido e nós temos sido uma geração que está passando isso o tempo todo na nossa frente. Temos visto aí coisas mudando, coisas acontecendo que são prenúncios da volta do Senhor Jesus Cristo. E cada vez mais rápido acontecendo. E que você possa se manter puro. Que você possa se manter, então, na presença do Senhor. Sabe por quê? Porque a trombeta está para tocar. A trombeta está para tocar. Não tardará. E quando essa trombeta tocar, você estará preparado? Quando essa trombeta tocar, você vai estar pensando mais nas obras da carne ou vai estar justamente com seu espírito contrito com Deus? Quando essa trombeta tocar, você vai subir para as bodas do Cordeiro, você vai participar da maior festa da eternidade, que é a festa na presença de Deus, que é o encontro do noivo com a noiva, do Senhor Jesus com a sua igreja. Como é que estão suas vestes? Suas vestes continuam sujas pelo pecado?
Suas vestes continuam inadequadas para aquela festa, para aquele encontro daquele dia? Ou você reconhece que Jesus é seu Salvador e Ele tem purificado as suas vestes? Que você nessa noite possa tomar a decisão de purificar as suas vestes. Não porque você merece, mas porque o Senhor Jesus Cristo tem um amor tão grande por sua vida, que se entregou e o seu sangue purifica os nossos pecados e lava as nossas vestes. Então essa é uma noite para reforçar. Jesus, Ele está voltando. Se conserte. Se conserte, porque não tardará. Essa era a mensagem que eu queria trazer aos nossos corações para a glória de Deus.